Eu faço agora uma pergunta que eu fiz aos participantes das demais edições do programa Outubro, na segunda e na quarta. Como vocês avaliam a participação de Lula e Bolsonaro no primeiro debate do segundo turno, ocorrido no último dia 16, domingo, e qual repercussão poderá ter tido nas pesquisas divulgadas desde então? E complemento com uma outra questão relacionada ao mesmo tema. Quais as lições que Lula deveria tirar do primeiro debate em relação ao debate final da campanha que ocorrerá na próxima sexta-feira, daqui uma semana, na Rede Globo de televisão? Com a palavra, Vanessa Martina Silva, com a palavra. Bom, primeiro, eu acho que não ir a debates é um erro. O Petro pagou por esse erro. Porque se você não vai, você deixa o palanque para o outro, e o outro está agora lá na CNN, tirando onda. Então, eu acho que o Lula deveria ter ido a todos. E se não fosse, deveria ter deixado o Bolsonaro dizer que não ia, e aí fala, bom, já que o Bolsonaro não vai, então também não vou. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Lula precisa aceitar que alguém dê orientação. Sei que não é isso, né? Não estou falando aqui com a galera da campanha do Lula, mas precisa aceitar que alguém dê orientação. O Foro de Teresina, que é o podcast da revista Piauí, citando aqui os rivais, eles descreveram muito bem a articulação feita por Carluxo nos bastidores do debate. Então, o Carluxo dizia assim com a mão, fazia gesto para o pai parar, para mudar de assunto, olha para a câmera, essa e aquela. Então, Bolsonaro, vou chamar de Bozo, né? Se o Lula pode, eu também posso. Então, Bozo, no começo ficou perdido, não sabia para onde olhar. Depois, ele se aproxima da câmera e faz ali um gestual melhor do que ele se saiu no primeiro turno. E aí é isso. A hora que ele para de falar e o Lula olha para ele, fica perdido, porque ele fica em silêncio, e o Lula, fala, e aí? O Lula meio que tinha esquecido que aquele era o momento de fazer pergunta e que era uma hora de jogar alguma pegadinha para o Bolsonaro, mas ficou só ali, né, como já falaram antes de mim, no tentar se explicar. A minha percepção, depois de ter visto o debate, era a seguinte: o Lula ganhou o primeiro, etc. O segundo ficou empatado, porque ninguém levou muito a sério aquele lá, chato pra caramba, jornalista fazendo pergunta nada a ver. E o terceiro, o Bolsonaro ganhou. Então, a avaliação, inclusive, que foi feita por outros jornalistas logo após o debate, era que o Lula tinha ganhado por pontos, né? Não ganhou de nocaute, mas ganhou por pontos. É praticamente impossível ganhar de nocaute num debate. Só que aí a pesquisa do Datafolha mediu o seguinte: na pesquisa, perguntou se o debate eleitoral influenciou na visão das pessoas. E aí que tá. 2% disseram ter mudado o voto a partir do debate. E aí, desses 2% que mudaram, 45% votaram no Lula. Votariam no Lula. 17% no Bolsonaro, 18% brancos e nulos e 20% os indecisos. Então, assim, significa que o debate realmente foi ruim para o Lula. As pessoas saíram com uma percepção de que ele não foi bem. Apesar dele ter de pessoas dizerem que o empate foi empatado, que ele ou o Bolsonaro ganharam, o fato dele ter perdido voto aí, ou perdido intenção de voto aí com esse debate, indica uma correção de rota. E não só, porque o debate da Globo vai ser diferente, não vai ter talvez essa mesma técnica. Mas, como o Genuíno bem falou, ele precisa ter muita frieza e centralidade ali de bater de frente com o Bolsonaro. Mas acho que ele precisa de alguém na plateia em quem ele confie muito, que possa direcionar, tipo assim, parou, vai, bate, não sei o quê. O Carluxo do Lula. Essa história de orientação me faz lembrar aquela velha anedota do Garrincha com o Feola, né? O Feola ensinando para o Garrincha como é que ele tinha que fazer, driblar o jogo ia ser contra a União Soviética, driblar o primeiro russo para a direita, cortar para dentro o segundo russo, voltar para driblar a direita, o terceiro russo,
correr para a linha de fundo, cruzar, o Vavá subiria por cima do Beck russo e faria o gol. E aí o Garrincha levantou a mão e falou: doutor Feola, o senhor já combinou com os russos? Tudo isso que o senhor está dizendo para eu fazer? Não é simples orientar o cara que está em campo, né? O cara que está em campo, ele às vezes é resistente a isso e tem suas próprias experiências, ainda mais no caso do Lula.